Aí está, bom dia pessoal. Terça-feira, 17 de junho de 2025. Agora são exatamente 11 horas 11 minutos. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, por que tá cortando minha testa? E muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro. Não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, comentei ontem assim bem rapidamente, eu acho, que agora sou afiliado do Mercado Livre. Eu não entendi muito bem como é que funciona o programa ainda, enfim, né? Vou me inteirar nos próximos dias e para indicar da melhor forma possível. Mas tudo começou domingo de tarde, enquanto eu estava lá no meu tempo ocioso, entre uma mexida no arroz com galinha e uma água no feijão. Eu lembrei agora porque o meu suporte, eu tenho um suportezinho que é um suportezinho por magnético, né? Que eu tenho desde o Argo Vermelho. O Argo Vermelho eu dirigi ele em 2018, eu acho, 19. Não tem vaga na frente do meu ponto, tia? Tá lotado aqui hoje. E ele tá capenga, mas ele tá tribom. Ele é triprático, né? Super prático. É super prático. Porque ele é magnético, eu tiro e coloco a hora que eu quiser e tal. O único problema é que ele criou umas folgas ao longo do tempo. E eu uso uns enxertinhos de papel aqui, ó. Você já deve ter visto nas gravações. Tem uns enxertos de papel, ó. E às vezes, dependendo do paralelepípedo que eu pego, depois tem que ajeitar, que agora eu fudi com ele ali. Dependendo do paralelepípedo que eu pego, eles caem às vezes, daí quando eu coloco, não coloco na posição certinha. E daí fica isso, tá cortando minha testa agora, por exemplo. O celular tá um pouco mais pra baixo, enfim, é só ajeitar o ângulo. Mas tudo começou a história do Mercado Livre, do domingo de tarde. Eu tava rolando o Instagram. Daí tem uma propaganda que o Instagram tá me mostrando faz muito tempo. E não é do Mercado Livre, é do tal do Temo, que eu não faço a menor ideia do que é. Depois eu fui descobrir que é mais um aplicativo desses de compras. E eu abri o Reclamo Aqui pra ver, cheio de reclamação. E por quê? Porque ele tá me oferecendo um suportezinho que é todo cheio de não sei o que, de graça, de presentes. Não, de presente não, eu quero pagar. Eu quero pagar, porque eu sei que de presente é pegadinha. Alguma coisa vai ter, não vai ser de presente. Ou tu vai copiar meus dados, ou tu vai me colocar meu nome numa lista de não sei o que. Enfim, não existe lanche grátis, né? Eu comecei a procurar e todos os anúncios que eu achava no Instagram do Temo, grátis. Daí tinha que preencher um formulário e disse, não, me nego a pegar um negócio grátis desse, de um aplicativo que eu nunca ouvi falar na vida. Daí eu lembrei assim, vou dar uma olhadinha no Mercado Livre, ver se não tem algo parecido. E achei o mesmo suporte, paguei, comprei, não chegou ainda, vai demorar uma semana mais ou menos. Que o anúncio lá tava do anúncio que eu vi no Instagram. Porque ele dá, pelo que eu entendi, ele também é magnético, né? Ele também tem essa praticidade que eu acho massa pra mim, que gravo toda hora dirigindo, aquela coisa toda. Mas ele é mais maleável e tal, eu posso colocar em outras posições. E eu sinto falta disso às vezes, principalmente quando eu vou gravar stories no Instagram, de colocar uns ângulos diferentes e tal. Tá, comprei. Nessa história de comprar, de procurar e tal, apareceu uma propaganda de seja afiliado do Mercado Livre. Cliquei lá, me inscrevi e tal. Vendi alguma coisa ontem, não sei exatamente o que é. Sei que deu R$1 de comissão. Então obrigado pra tu aí que comprou. Eu não sei o que é, não consigo ver exatamente quem foi que comprou e nem qual foi a compra. Eu só sei o valor da compra e a minha comissão, R$1,84, se eu não me engano. Eu disse, olha só que delícia, eu não fiz nada e já ganhei R$1,84. Então vamos fazer ele, né? Vou entender como é que funciona esse negócio. Indicar alguma coisa pros guris de verdade. Não vou me queimar por causa de produto vagabundo, né? E esse suporte aí é uma ideia de eu anunciar pra vocês, se eu gostar, né? Se eu não gostava, eu disse, me fudi. Demorei 2 semanas pra receber o negócio. E ele é pior do que esse aqui, que até há 6, 7 anos, que volta e meia me dá problema, mas me segura e me resolve perfeitamente. Enfim, deixa eu ligar X pra começar a trabalhar, né? Melhorou? Um pouquinho, né? Tá bom assim. Tá cortando o cabelo, mas ele tá grande mesmo, não vai fazer diferença. Tá, liguei X. Já se passaram 6 minutos desde que eu saí de casa. Tô na boca do beco aqui. Sobre o dia de hoje, então, terça-feira, choveu a noite inteira.
Agora parou, graças a Deus. Graças a Deus sim, porque eu tenho pânico. Literalmente eu tenho pânico de dirigir em dias de temporal. Eu fiquei de fato traumatizado de alguma maneira depois daquela noite desgraçada que eu passei com o Gaspar, né? Temporal de janeiro do ano passado, que ele se afogou, aquela coisa toda, já falei pra vocês. Aquele dia, naquela época, na verdade, aquele mês inteiro eu não tava gravando, tava naquele meu período sabático, sem vergonha na cara. 30 pila pra onde? Pra Meiuca de Viamão. Senador Salgado Filho é a faixa, né? Não, mas 1,27 o KM, nem pensar. 20 km pra 30 pila. Poderia ir só pelo tempo, tava dando 32 minutos, mas deixa pro Mota. O que tava falando? Sim, aquela noite desgraçada que eu entrei numa barriga d'água, enfim. Então toda vez que vem anúncio de temporal, de vendaval, aquela coisa toda, já coloco literalmente minhas barbas de molho. E, né, porque, enfim, a segurança é completa. Isso que o meu carro é de locadora. E pela locadora está protegido, está segurado, né? E agora eu chego no ponto que eu queria dizer, que eu queria falar, no objetivo desse take. E tu que tá rodando aí com o carro desprotegido, né? Correndo o risco de, na próxima quadra, tu entrar numa barriga d'água e não sair, né? De pegar um buraco numa poça d'água dessa aí, furar teu pneu, ou 2 ou 3, e ficar empenhado sem um guincho, sem uma assistência, sem um socorro. Ou encontrar um motoqueiro numa esquina dessa aí, ele te dá no meio 11,50. Não, buscar 7 minutos, viagem de 5 km. Se ela tivesse pifado, até buscava. Porque é 5,50, 5,5 km para 1,50, tá ok, mas buscar 7 minutos, não tá pifado, então não vou. Então tu, por acaso, tu não tem, se o teu carro não tá protegido, não tem proteção veicular, 17 para Washington Luiz, buscar 3 km também, nem pensar. Não tem proteção veicular, não tem seguro, não, anda desprotegido, correndo risco aí o tempo inteiro. Poxa vida. A Andréia tem uma proposta lá que eu tenho certeza que cabe no teu orçamento, vai deixar bem mais tranquilo, pelo menos para sair para trabalhar. As melhores coberturas do mercado. E o precinho ali, ó, a partir de 3 pila por dia, que eu tenho certeza que cabe no teu orçamento, só pela tranquilidade de saber que, na pior das hipóteses, teu carro tá segurado, tu vai chamar um guincho, vai resolver a questão e segue o jogo, né? Segue o trabalho, segue a vida. 5,90 nem pensar, mínima 10. André, pra quem não sabe, então, é corretora, minha parceira da Objetivo Auto Benefícios, empresa de proteção veicular. 27 pilas pra Montserrat, beleza. Buscar 4 km, vai se fuder. Empresa de proteção veicular, nova no mercado aí. Chegou bem agressiva. E se tu chegar lá, 13 pila, tá, João Vedana, tá, beleza, ó, 13 para 10 minutos, 5 km, vamos dar ali. Dizer que a Stephanie é exagero da minha parte, mas 13 para 5, buscar 2 minutos, aqui ó, 630 metros eu tenho que buscar, ali na Vedana, 13,9, ou seja, quase 14 pila para 5 km, pegar aqui e levar lá para 18,23 a Venceslau é o quê? Deve ser o passeio, né? Eu acho que eu passei o 18,23. Enfim, boa corrida para se movimentar no X ainda por cima, não é nem Comfort. E não tem parada, já parei para ver ali e não tem parada. Tá, então para encerrar o ciclo aqui, neste momento, só para encerrar esse take, a ideia da Objetivo Auto Benefícios, empresa de proteção veicular e tal, veio com várias propostas, proposta bem agressiva, preço bem interessante, cobertura, isso é muito importante, cobertura, as melhores coberturas do mercado. Acesse o link na descrição aqui, troca uma ideia com a André, diga que chegou através do canal diário de um Uber, que ela tá com baita desconto na taxa de adesão, sem contar que 15% de desconto nas mensalidades, basta que tu pague em dia, tá? Uma condição que eu acho que né? Pagar em dia hoje em dia uma conta é para isso que a gente vive, né? É para isso que a gente trabalha. Tá, vamos lá então, pegar a primeira passageira do dia, que é a Márcia Regina. Levar ali pra Tristeza, Venceslau. Será que o Brigadiano me dá passagem? Vou tentar ali pra ver. Não, só acelerou. Ó, passar um Brigadiano aqui, ó. Se ele fosse gentil, ele reduzia e fazia que eu fosse. Agora eu vou. Feito. Então é isso. Vamos lá então, desse dia chuvoso de terça-feira, com o meu carro segurado.
O meu carro em condição. Vai, Moisés! Pra cima deles e ferro nelas. Agora sim, vai, Moisés. Ai, que bela enquadrada que eu dei no VED. Trouxe aqui por cardiologia. Sabe aqueles usuários que não estão acostumados ao aplicativo e que fazem todos os dias deslocamento com o seu carro próprio, a sua SUV, o seu Vavorola, enfim, esses velhos. Uma coisa é boa, né? Com certeza eles estão na calçada te esperando ansiosos, olhando pro celular como se não houvesse amanhã. Dito e feito, recebi a chamada, já veio mensagem: estou no Rua do Iperanguinha, não sei o que, no fundo da quadra, última casa à esquerda, 11h70 para Vitor Hugo, buscar onde? Santana, vamos dar-lhe a merda. Passei a Santana, mas enfim, é só fazer a voltinha na quadra, corredinho ok de fazer, 12 pila, 11h70, acho que é isso. Aqui da Santana para Vitor Hugo, ali no bairro Petrópolis. Mas o velho, né? Mandando mensagem, estou aqui, não sei o que, tá, beleza. Entrou, daí começou a se justificar, eu não li a mensagem dele porque eu tava dirigindo, de fato tava dirigindo. É, porque por isso que eu te mandei mensagem, me fiz de louco. Mensagem? Sim, porque eu te mandei mensagem, tu não leu. Então, tava dirigindo, a gente não pode ficar mexendo no celular quando tá dirigindo. Ali eu já dei um tapinha de luva na cara dele, senti que era esse tipo de passageiro. Tava na cara. Não, porque eu deixei meu carro não sei aonde, porque não sei, eu faço esse trajeto todos os dias. Beleza, tudo certo, então vambora. Não preciso me dar satisfação nenhuma na tua vida. Só quero te levar. Então vem comigo, não me incomoda. Daí tá. Daí tô vindo, quando peguei a Beira-Rio, eu peguei lá na Tristeza. Quando peguei a Beira-Rio, ué, por que tu não foi pela Padre Cacique? Por que pela Padre Cacique, senhor? Daí a gente pegava o Botafogo. O senhor já parou na sinaleira da Botafogo com a Érico? Todos os dias, diz ele pra mim. Eu sempre vou pela Padre Cacique, pela Botafogo. Então, na próxima o senhor venha pela Beira-Rio. Daí o senhor me diga qual é a melhor alternativa. Se não, com certeza lá embaixo é a melhor alternativa. O senhor já fez essa? Se não, nunca farei. Então como é que o senhor pode dizer que lá é a melhor alternativa? Se o senhor nunca fez essa? Daí parou e pensou, numa resposta pra me dar, não achou. Eu disse: outra, a sinaleira do Botafogo fica 15 segundos aberta e 1 minuto e meio fechada. Mentira, exagerei, joguei lá em cima. Cronometrado, disse pra ele. Pronto, assunto encerrado. Nota 1 com sucesso. E se me der nota 1 também tá tudo certo, mas nada resolvido. Agora só tem que achar no Eli, não vi o número. Mas como eu tenho que ir pra lá, eu não vou fazer muito esforço pra... Ah, deve estar na clínica do coração. Tá lá ela, uma velha. Tipo, vou ter que mexer. Vou ter que manobrar. É no Eli? Vou fazer o retorno aí, senhora. Uma velha, né? Tem que entrar lá. Se fosse uma jovem, mandava atravessar a rua, porque ninguém é bobo aqui, tio. Mas tem uma área de recurso, ó. O Vavorola vai se atirar na minha frente. Eu tenho aqui, ó. Eu nunca fiz isso, mas eu já vi que dá pra fazer. Tu entra aqui, ó. Olha que delícia de véia. Cabelo branquinho, cabelinho de algodão, tá ligado? Ó, daí tu entra aqui, depois manobra você ali, né? E tudo certo, nada resolvido. É no Eli? Bom, senhora? Ah, tem mais passageiro aí, tá? Então agora deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Ah, duas velhas. Uma caindo nos pedaços. Ela vai desmontar a veia agora lá. Putz, agora me fudi. É, fazer boa ação? Não é escoteiro, merda. Quer fazer boa ação? Aqui tá bom, senhora? Tá bom. A senhora vai precisar levar a cadeira também, não? Quer vir aqui na frente comigo? Tá, vou ajeitar aqui. Eu tenho que ajeitar o caminho pra velha, tia. Ela vem me coçando meu saco ainda por cima, tia. É sono nosso. Vamos lá então. E ela vem tremendo assim, ó. Obrigado, amigo. Ah, apareceu alguém pra ajudar. Aí, tudo bom, senhora? Tudo bom? Tudo? Primeiro tu põe o popô, né? Ou as pernas primeiro. Vai, mais pra lá. Tem que levantar um pouquinho, senhora. Levanta um pouquinho mais. Não consegue, não, não consegue. Pra poder botar a perna mais pra lá, tu tem que ir mais pra lá. Eu não consigo, né?
Quer ter que levantar ela, senhora. Eu tenho medo de pegar, não conheço. Não, assim tá. Aí tu põe uma perna. Uma perna, depois outra perna, depois um braço, depois outro braço, né? Daí a gente consegue direitinho. Ó, tem que ser tudo devagarinho. Vai essa. Tá. Agora eu vou. Agora tu vai mais pra lá. Aí, ó. Isso. A senhora me alcança o cinto ali que eu Tá prendo bom. aqui pra ela. Dá uma mão nele. Te dou. Pra te ajeitar? Eu quero levantar pra cima também. Viu? Não, não deu. Ela tá toda torta, senhora. Mas ela não fica. Arruma as pernas. Viu? A senhora tá Tu bem? tem que saber. Tá É. bem. Tudo Tá? bem. A senhora me alcança o cinto que eu vou prender aqui pra ela. A senhora consegue levantar o bracinho? Pronto. Vai levantar. Pegar minhas coisas. Obrigada, amor. Como é que é o seu nome? Gladys. Gladys, eu sou o Daniel, dona Gladys. Tá bom. O seu motorista da vez. Vamos levar pra casa, a senhora vai pra Vitor Hugo, né? Hã? Nós vamos lá pra Vitor Hugo, né? É, lá eles ajudam, moço. Ah, ok, tranquilo. Eu vou largar minha bolsinha aqui atrás junto com a senhora, tá? Tu já foi muito gentil pra Não tem cura? Como não tem cura? Tem sim, se tu te ajudar e cuidar, tu vai ver como vai ter cura. Obrigada. tá? Obrigado, uma ótima semana pra senhora, Obrigada, viu? viu? Melhoras pra ela. Tá bom. Tchau. Tchau. 8 pila pra onde? Ah, mas vamos se fuder, tio. Deixa eu respirar e perfumar o carro, se é que é possível uma coisa dessa. Cheiro de cemitério, tá velha. Ok, é uma piada, desculpa o momento. Mas a Noeli, a passageira que pediu o carro, com os olhos cheios de lágrimas, a viagem inteira. Pelo jeito é sério o negócio. Pelo jeito é bem sério o negócio. Pelo jeito a dona Gladys já tá no último tempo ali, aquela coisa toda, né? Elipizela, eu acho que esse é o nome da doença que a velha tem. Elipizela, alguma coisa assim. Um problema linfático. E ela não mal falava assim, a Noeli. Mal como eu conseguia falar, porque estava completamente emocionada. Não sei se... Eu imagino que seja pela consulta, né? Eu trouxe elas aqui, no caso a véia essa caindo nos pedaços, por uma clínica de... uma casa geriátrica, né? Um asilo. E as moças da clínica vieram buscá-la no carro aqui. Enfim, é complicado. Essas viagens sim são bem marcantes. Eu sempre lembro de uma viagem que eu não gosto de lembrar, na verdade. De Cabify uma vez eu fiz. Aquele dia foi punk pra mim. Eu peguei duas... Não vamos falar sobre isso. Vamos ligar X, vamos ver o que acontece, que eu vi que tem um vermelhinho aqui, mais forte, talvez seja dinâmico. Meio-dia e 23. Olha que bonito os guri que não sabem se combinar, ó. Parou da esquerda com a pisca-alerta ligado e na direita um Kwid parou também com o pisca-alerta ligado. E os dois resolveram trancar a Marechal, assim como quem vai à merda. Os caras não conseguem, né, Moisés? É impressionante. O Onix estava aqui há mais tempo. Tá errado também, mas o Kwid, né? Pô, não se dá conta que não para do lado, que tranca a rua, ô merda. 26 pila pra onde? Marechal Rondon em Canoas. 179 o km. Essa hora não. Se fosse às 2 horas eu ia. 10 para 1 da tarde, trouxe mais um velho aqui. Nas minhas 5 viagens, eu acho. A segunda eu não comentei. Eu peguei um velho numa clínica de fisioterapia lá na Tristeza, por uma curtinha ali pra Vila Assunção. Entrou caindo nos pedaços, mas tudo bem. Ele é só a cuidadora, deu tudo certo, nada resolvido. Depois eu peguei aquelas duas velhas. Por sinal me deu 5 pila de gorjeta. Acabou de entrar aqui na minha conta enquanto eu fazia a última viagem. E agora por último trouxe mais um velho. Esse bem... bastante mobilidade, digamos assim, né?
Mas me deixou esperando quase 1 minuto na frente do prédio dele ali na Buenos Aires. E ele achou reclamando. Mas não precisava vir tão rápido, não deu tempo nem de colocar o casaco. Eu pensei dele ser aqueles velhos piadista, né? Não era, tava reclamando de verdade. Eu pensei que eu tenho 2 alternativas agora. Ou eu baixo e fico no mesmo nível com ele e vou pro tirateta, ou faço de conta que não é comigo e que eu sou um motorista pleno e que as coisas vão acontecer naturalmente na viagem. Adivinha o que eu fiz? Me rebaixei e pá! Puxão de cabelo. Vim toda a viagem alfinetando velho. Toda a viagem alfinetando velho e ele me alfinetando. E eu alfinetando ele. No final até já tinha perdido a graça nessa discussãozinha, sabe? Por entrelinhas, Daí ele tava vindo numa loja da CX, segundo ele, fechou da Princesa Isabel e abriu aqui na Marechal. Não tinha loja nenhuma da CL. Deus, senhora, olha só, não tem nenhuma loja da CL aqui. Deixa que eu me viro, diz ele pra mim. Não, só coloca no Google aí, eu levo o senhor na próxima, não tem problema. Tem uma lá na Otto, se o senhor quiser, a gente vai lá na Otto agora. Não, tá tudo bem aqui, não sei o que. Então tá, tem um bom trabalho aí, meu amigo. Puf, desceu, bateu a porta. Ele começou a estear quando bateu a porta, aqueles dois ali parados, que nem uns retardados, trancando na Marechal. Mijar aqui no posto da Patrocínio, já que não tocou nada, nem pra mandar merda. Ela tocou 26 pila pra Canoas, mas agora não me morre. Cara, que preguiça que eu tenho dessa gente, velho. Essas duas ali na frente, mãe e filha. Pelo sotaque elas são Goiás, Tocantins, interior de Minas. Mas isso não vem ao caso. Isso não muda nada. A falta de educação da mãe, no caso da mãe da senhora mais velha, ela continua. Não sei se vocês conseguem perceber. Tomara que não. Ela continua numa ligação de vídeo. Ela entrou no carro numa ligação de vídeo, falando com alguém de fora. Pra minha sorte, a viagem teve 3 ou 4 minutos, mais ou menos. Eu peguei no hospital da PUC e trouxe aqui pro Série 129. Larguei aqui, elas foram caminhando lá em direção a Ipiranga, não sei onde vão. De repente vão nas lojinhas. Ela entrou falando, eu já cumprimentei, respondi, eu vi que não era comigo, olhei bem no retrovisor, eu fiz assim com uma cara de incrédulo, sabe? De propósito, assim. Bem atorzinho de merda, sabe? Hã? Tipo, é isso mesmo? E ela... falando com a pessoa do outro lado. E ele desceu assim, não me comentou, não me deu tchau. E a moça, a filha dela, constrangida. Ela viu que eu me sentia incomodado. Pessoal, bons ouvidos pra isso, tá? Já falei isso diversas vezes aqui, já me falaram várias. Daniel, deixa o cara falar, Daniel tá trabalhando, Daniel. Uma coisa é receber uma ligação, fazer uma ligação de uma forma não era assunto de urgência, não era assunto que não pode esperar 10 minutos pra falar, era resenha. Não, porque eu tô morando aqui, não, porque não sei o que, não, porque isso, não, porque aquilo, um assunto perdido, sabe? De 2 pessoas conversando assim, aleatoriamente, 20 pilas pra onde? Orfana. Pegar na rua da Represa, 10 minutos de deslocamento, 3 quilômetros daqui, nem pensar, Juvenal. Esse tipo de atitude de passageiro que se acha que é dono do campinho. 1h27 da tarde. 4. Muito bem, 2h16 aqui no Hospital Militar de Porto Alegre. Essa uma senhora manauara, moradora de Sorriso, filha de músico da banda do QG de Bagé. Acho legal essa vida de militar, né? O meu pai era paulista, meu avô era mineiro, meu bisavô baiano, meu tataravô mineiro, meu maestro soberano foi Antônio brasileiro. Os militares têm essa vida nômade, né? Pelo menos aqueles de carreira bonitinhos, que se formaram na mão, aquela coisa toda. Normalmente eles vão para as pontas, depois eles vão, à medida que eles vão crescendo, ganhando importância dentro do exército, eles conseguem se colocar nos principais centros e tal. Pelo menos foi isso que eu vi na caserna. Pelo menos foi isso que eu escutei na caserna, no meu ano obrigatório lá no CPR como aluno, por sinal.
da intendência. Mas a moça então, filha do... mãe dela tá internada aqui, que não tem nada a ver com a história. 8 pilas não, nenhuma dessa. E trouxe ela pra cá, tava no shopping comprando um travesseiro. Pelo jeito, a situação tá ruim até pro exército, né? Se ela tem que comprar um travesseiro pra mãe dela, significa que o pessoal lá do Belog não tá mandando os melhores travesseiros pra cá. Enfim, vou ali no posto da Nova York mijar e já vou almoçar por ali. São 2h18 e daqui a pouco eu volto. Do gol, é verdade que seria anulado pelo impedimento, mas era uma grande jogada. Essa história do... Já viram, né? Marmita elétrica. Clica aqui no Mercado Livre, ali no link que tem aqui na descrição, Mercado Livre. Um dos primeiros vídeos que eu apontei lá é a marmita elétrica. Caso tu tenha curiosidade e a necessidade de esquentar a tua comidinha. Depois tem que procurar capa para banco. Recebi uma encomenda aí. Procura capa para banco para indicar para vocês. Gostei dessa ideia no Mercado Livre. Mas eu ia falar sobre essa história esse novo esquema de impedimento, né? Tô escutando aqui o jogo do Flu. O grupo já é sair com vitória. Verdade. Flu e Borussia pela Copa do Mundo. Os caras estão impedidos, sabem que estão impedidos, continuam a jogada. Todo mundo sabe que tá impedido, mas eles conseguiram jogar lá. Às vezes eles fazem o gol sabendo que tá impedido. Daí depois de 3 minutos o cara levanta a bandeira. Todo mundo já sabia. É chato futebol, né? Enfim. Mas que comidinha maravilhosa essa, sabe? Pra quem não me viu no Insta domingo, um arrozinho com galinha, feijãozinho assim, ó, simplesinho, sabe? E só pra não passar batido, faz 23 anos, eu tenho 47, então faça as contas aí. Desde os meus 24 anos de idade, que eu não erro um feijão. Um melhor que o outro. Inacreditável. É pra isso que eu vivo. Eu ia abastecer antes ali no Barcelona e tal. Ah, mas 23 pilas, 13h10 da tarde pro aeroporto. Dá uma esperancinha de chegar lá e pegar uma corrida para o Menino Deus por 42, né? Eu não sei se eu sairia de Porto Alegre esse horário, uma viagem longa. Mas eu sempre vou com essa expectativa. Quando eu vou para o aeroporto, eu vou com a expectativa de dar ele no meio depois. Eu ia abastecer ali no posto Menino Deus, no posto ali Barcelona, Menino Deus, qualquer um dos dois, ou até podia ser o nome da CB ou da Patrocínio, que baixou, tá 5,25 no baratão. A partir de, né, porque eu tenho cupomzinho mais de 20 centavos, eu vou chegar a 5,05, repito, gasolina a 5,05. Eu vi a 5,47 hoje no posto VIP da Ipiranga. E ontem estava 5,47 desse mesmo Barcelona que eu ia agora. Que é o mínimo que eu tô vendo por aí. Deixa eu ver qual é que eu tenho que pegar. É na era que eu nasci. Ah, tá, nem sei. Ah, uma rótula, depois eu volto um pouquinho. E agora tá partindo de 5,25. Baixou de ontem. Ontem ali tava 5,45, baixou 20 centavos. Tava 5,25 na tristeza ontem, mas eu acabei que não abasteci de manhã, depois de tarde não fui. Enfim, mas eu tenho 4 pauzinhos ainda, então tá de boas, a não ser que eu pegar uma viagem pra Serra, né? Eu vou ter que descobrir algum lugar pra abastecer na região metropolitana, no passageiro, no baratão, daí já é um pouco mais de envolvimento, né? Mas se eu voltar para Porto Alegre tá tudo certo, porque o baratão tem posto em todos os cantos aí. É só parar um pouquinho, 10 minutos resolve essa questão.
Então, se tu não tá ligado no que eu tô falando ainda, Baratão Combustíveis, o link tá na descrição desse vídeo. Baixa lá. Se for, estiver baixando pela primeira vez, tem um código de indicação, daí tu já coloca o código de indicação, já deixa uns centavinho por litro que tu abastecer lá para amigão aqui. E na hora de finalizar a tua compra, o cupom diário 20, né? Vai te dar 20 centavos por litro de combustível. Se por acaso tu já estourou, lembrando que são 4 cupons que tu tem direito para usar o meu código. Se por acaso já estourou, né? Tu já tá usando e tal, eu te deixo como plano B, como plano B, os cupons do Noturno 20 e o do Rogério, né? Rogério 20, que foi o primeiro cara a divulgar aqui na região do Baratão Combustíveis. Enfim, mas o importante é não perder o desconto, lembrando que parte de 5,25, então só isso aí já tá valendo, né? Então, vem lá. Vamos tirar esse descontinho da máquina. Não é Jabá, mas podia ser só pelo nome. Localize. Da Lisiane, uma locadora que tem aqui em Porto Alegre. Tem uns carros bons, tem uns nego velho. Atrás de mim tá aqui um Cronos bem novinho. Cronos só que cinza, 18 pila. Pô, não vim pra cá pra 18 pilas, só um se fuder, tia. Ah não, só um pouquinho, só um pouquinho. Eu vou me cozinhar agora até faltar 1 minuto pra estourar meu tempo. Daí quando faltar 1 minuto ele vai me mandar outro 18 pilas. E eu vou fazer. Porque senão eu vou sair vazio dessa merda. 37, agora 13h37, eu entrei 33. Tá, tenho 5 minutos ainda aí com calma. Tá, enfim, Localize, né? É uma locadora que tem fazendo brincadeira com o nome da Localiza famosa. Essa aqui, ó, vou passar aqui à esquerda o Cronos esse que eu citei. Vá até, ó, já tô aqui. Se eu não me engano, o Borbinha roda num Onix Plus deles, não tenho certeza. Borbinha, Inonene, nunca sei falar o nome do rapaz. É inscrito aqui no canal. Tava no churrasco aquele dia, pensei, nossa, semana que vem, hein, dia 24. Eu já paguei lá. Se tu tá no grupo lá de intenção, faz a tua parte, 26 pilinhas. Se tu não entrou, meu bruxo, espera o quarto, ó. Que já fecharam o grupo lá e tal. Tô fazendo a contagem já dos quilos de carne, aquela coisa toda. Mas por que esse take pra quê? Não sei. Pra falar sobre a Localize? Não é Jabá. Mas eles têm, eu já vi várias vezes esses carros da Localize na rua. Deve ter, eles eu acho que foi o Barbinha que me falou uma vez. Me deu a dica, Dani, não sei o que, babá, tô lucrando lá com os caras, o preço tá bom. E babá, o carro é novo e tal. Enfim, fica a dica aí se tu tá correndo atrás de locadora. Nem é procurado no Google, não sei contato, não tem o nome deles, não tem. Eu sei que existe porque eles têm o adesivo atrás ali e tal. Então tá, agora vamos esperar com raiva aqui. E vai acontecer exatamente o que eu falei. O estagiário vai me cozinhar até faltar 1 minuto pra estourar meu tempo. E daí vai mandar uma merda, bem merda. E eu vou pegar só pra não sair vazio daqui. O problema anteontem, eu não sei porque eu falei sobre isso. E agora tá acontecendo comigo. Ah, tem mais 1 minuto pra sair daqui, mas me perdi, tia. Desde ontem tá vindo um monte de ligação. Essas ligações que te incomodam, sabe? Essas ligações que te incomodam. Na maioria das vezes ele me ligou com... Não tocou nada, tá? Tô saindo com raiva daqui vazio. E com ainda o risco de pagar estacionamento, porque eu me esqueci do tempo. Comecei a ver o Instagram ali quando eu fui falar com vocês. Ainda bem que vim falar com vocês, senão eu teria esquecido. Pagar 20 pila ainda. Nada tocou. Mas eu comentei outro dia aí, não sei o que, daí tu coloca o teu nome lá e quando vê, começa a te ligar, coloca o teu nome. Não lembro que circunstância que foi. Faz uns 2, 3 dias que eu tenho recebido um monte de ligação dessas só pra te incomodar. E normalmente eu tô com passageiro e não consigo nem atender. Mas eu já descobri que a maioria dessas ligações são ligação prova de vida, né? Aquelas que eles não falam nada e que desligam depois, é justamente pra isso. Eles ligam, se por acaso o cara atender, eles validam um número e daí teu número vai de fato pra uma lista de alguém que vai te vender alguma coisa. Já ouviu falar sobre isso? Entendeu a lógica dos guris? Eu vi no Fantástico isso, tá?
Uma reportagem no Fantástico. Eles ligam, se o cara atendeu, né, o computador que liga consegue identificar se teve um atendimento, a ligação. Daí esse número existe, e daí tá, agora vai aqui, ó, vai pra empresa tal que quer vender relógio, vender pro Daniel. Entenderam, né? Isso esse é um dos tipos de ligação prova de vida. E outra coisa que acontece são os golpes, né? Esse monte de golpe, querendo que tu clique aqui, clique ali, clique acolá. E hoje eu consegui atender 2 dessas ligações. A primeira, Santander informa, compra autorizada no seu cartão. Ó, tô colar de dentro para levar pra rodoviária 20 pila, não vamos, só de raiva. Compra no seu cartão, no valor, você perdeu. Ok, perdi lugar na fila. Vai tu te fuder, ô merda! Me manda 2 desaforos e vem dizer que eu perdi lugar na fila! Eu saí fora! Eu saí fora daquela porra, daquela fila! De novo. Recebi 2 ligações hoje que eu consegui atender. A primeira, Santander, compra autorizada R$2.000 e poucos no seu cartão, não sei o que, pra confirmar, pra contestar, disse um, disse que 2. Eu não tenho conta no Santander, tá? Mas eles autorizaram a conta. Que bom, Tom. Que bom que conseguiram. Que bom que eles conseguiram limites pra comprar com o meu nome. Não tem, isso é golpe. É pra eu clicar ali e entregar minha vida pra eles. E agora, enquanto eu esperava aqui, enquanto eu fuçava no Instagram e quase perdi o horário pro sinal. Mas que raiva que eu tô de ter vindo pra essa merda desse aeroporto, tia. Eu tava pifadinho pra abastecer lá, no Menino Deus. 22 pila eu vim pra cá, perdi tempo, agora vou voltar 10 minutos. Aliás, 10 eu já perdi ali dentro. Mais 6, 7 minutos até a Ceará. Que raiva. E agora C6 Bank. Eu até tenho conta no C6, porque um dia na vida eu abri, mas eu não tenho limite de porra nenhuma. Eu nunca movimentei, eu nunca nada. Também, Pix agendado no valor de tal, não sei o que. Se não foi você, clique aqui. Se vão se fuder, tchê. Ah, vão dar golpe nas velhas. Não vão dar golpe nas velhas. Mas eu não tenho, né? Agora se os caras me ligam só, saque na sua conta Digio, daí eu me arrepio, me cago todo. Né? Compra autorizado no seu cartão Banrisul, que é as 2 que eu uso. Ah, e o Nubank. O Nubank eu uso só para receber os Pix de vocês. Por sinal, faz tempo que não vem, né? Não é uma reclamação e nem um pedido. Mas enfim. Boa, os caras têm uma criatividade pra te fuder, né? Parece estagiário desse aplicativo de merda. Fica mirabolando situações pra te colocar contra a tua cabeça e, né? Puta que pariu, onde tem baratão aqui agora na Zona Norte? Lá ali na Sertório. Ah, mas eu acho que é mais perto do Menino Deus, né? Eu vou chulhar uma corrida em direção a CB ou Menino Deus. Chulhar não, vem a natural. Essas corridas vêm a natural. CB, Menino Deus vem todo dia. O dia inteiro, né? Daí na sequência, antes das 5 eu quero abastecer. Agora são 15 para as 4 da tarde. Antes das 5 eu quero abastecer pra encarar a putaria da noite, né? Enfim, só pra não passar batido. Tá, então a mensagem que eu queria passar, tá? Evite dar teus dados aí, preencher formulário, rifa, essas coisas que tu... Outro dia eu falei sobre isso, eu não consegui lembrar qual era o contexto. Não sai largando teu CPF também, teu celular. Porque no mínimo que tu vai ter umas ligações pra te atrapalhar a tua vida, tá ligado? Às vezes tu tá ali no trânsito, daí toca um número, daí tu pensa, será que é alguém importante? O número nunca tá na tua agenda, é óbvio, né? Mas tu pensa, né? Será que é alguém importante? De repente daí tu atende. 23 pila pra onde? Protásio. Pra buscar a Avenida dos Estados, pra levar pra Protásio, quantos quilômetros? 9, vamos dar ali. Ah, tá gravando? Não. Era no Tururu. Tô com 5,88 e o Tururu não se resolveu ainda. Não se resolveu. Tá? O Tururu pegou a 23 pila, 23,57, 7139 da Protásio.
7139 na altura do Morro Santana, né? 8201 é o Porto Cruzeiro, então 7139 é lá em cima do Morro Jardim Itália. Ah, bom lugar pra se estar. Bom lugar pra se estar aqui a meia hora. Ali toca a corridinha, certo que toca. Eu não gostei de ter que buscar ali no Boulevard Laçador. Tem que fazer um retorno aqui que não me agrada muito. Mas enfim, estamos fazendo já, né? Tá, então a mensagem é a seguinte, ó. Seus dados são as coisas mais importantes que tu tem, cara. Não sai preenchendo, dando teu número colocando em lista de não sei mais o que, e patati patatá, e né? Porque daqui a pouco acontece isso, os caras vão lá, começam a te ligar, te incomodar, e numa dessas tu cai numa bobagem dessa aí, os caras conseguem te fuder, enfim, é difícil, mas acontece, né? Mesmo que o cara não tenha nada nesses bancos, porque, por exemplo, não tem conta no Santander, não. Tem conta no C6, mas tem 0 lá de movimentação. Os caras estão lá, estão batendo. Daqui a pouco tu cai numa dessas, né? Tu já acha que é tu mesmo, já não lembra o que tu fez ontem à noite porque tu bebeu demais, daí já vem uma mensagem. Enfim, cuida dos teus dados, cuida das tuas informações aí, que é o mais importante que tu tem na tua vida. Às vezes, tá, chega de papo furado. Daniela, minha passageira, minha xará. Vou lhe buscar o Boulevard Laçador, levar lá pra Protásio Alves. Por isso tá pagando melhor do que o normal, não que estivesse maravilhoso, mas 23 para 9 km. Vamos combinar, né? No X é raridade. Assim, como quem vai a merda. É uma passageira da Del. Agora eles vêm de bus, eu já peguei 2 pontos de desembarque deles em Porto Alegre. Lá no Boulevard Laçador, talvez você já saiba disso, né? Mas tem gente que não sabe. A dúvida de um pode ser a dúvida de outro. O Boulevard Laçador é um dos lugares que o Janice desembarca os passageiros, os funcionários da Del. E o outro lugar que eu sei é lá na Mauá, na entrada do porto, naquela parada de bus que tem lá. Que por sinal é um lugar terrível para eles pedirem aplicativo, né? Porque não tem número lá. Daí você tem uma parada de ônibus e eles têm que atravessar tudo a Mauá no meio do trânsito e pedir ali no posto Santa Marta. Eu sei que já aconteceu comigo pegar passageiro ali e o cara chegar atrasado. Detalhe, até um pra Daniela, só pra não passar batido, tá? Ela me pediu o carro quando ela tava nas pontes, provavelmente. Quando o ônibus que ela vinha tava nas pontes, provavelmente. Porque eu demorei uns 6, 7 minutos pra chegar ali. Eu tive que atravessar primeiro a Ceará, depois eu tive que me atravessar lá na Pereira Franco, né, do Chaves. Demorei um tempão pra chegar lá. E ainda cheguei lá, o Janice estava lá, recém tinha chegado, recém tinha ligado o pisca-alerta, parou bem na frente da entrada pro sinal do Boulevard ali. E daí, depois de quase 2 minutos, ela chegou. Daí eu não acreditei, olhei pro retrovisor, via vindo ela saindo do bus, né? E daí eu perguntei, moça, tu tava no ônibus da Del? Sim, disseram pra mim. Tu pediu o carro de dentro do ônibus da Del sem chegar antes? Sim, eu sempre peço quando eu tô pertinho. Desculpe, moça, mas eu demorei 7 minutos pra chegar aqui, mais 2 te aguardando. Tu não tava pertinho. E ela assim, isso é um problema pra ti? Ela me perguntou na maior cara de pau, assim. Isso é um problema pra ti? Isso pra mim e pra todo motorista, assim, por quê? Tempo de espera, eu não ganho nada por isso. Não, tempo de espera. Mas a Uber não paga pra vocês tempo de espera, nada. E se eu cancelasse essa corrida aqui, eu corro o risco de perder 7 minutos da minha vida e não ganhar nada pelo cancelamento. É porque eu não sei o que, você tem que reclamar pra eles. Assunto encerrado, né? Não adianta ficar discutindo passageiro que se acha. E deu vontade, sinceramente, mandei ela descer do carro, disse assim, só um pouquinho, olha, por respeito a mim e ao Moisés, tu não vai comigo. Me deu vontade de fazer isso, sabe? Eu pensei, pá, mas eu vou criar um BO pra mim que eu não preciso, sabe? Não preciso de uma sarna dessa pra se incomodar mais, assim. Enfim, vamos sair daqui. Você acredita que eu vim lá da Protásio até aqui o posto da Avenida do Forte com a Marco Polo vazio, sem tocar? Algo que deve fazer. Ficou algumas X que eu deixei passar batido. E já liguei aqui de novo, já faz uns 2 minutos. E agora nem X tá tocando. 14 pila pra onde? Cal Ives não.
E tá 13 pila nos puff de dinâmico. Eu vou continuar minha saga vazio. Eu não gosto de fazer isso, não acho nem um pouquinho interessante. 28 pila pra onde de Alvorada. Rodar vazio hoje em dia pra mim é só pra fugir de um aeroporto, fugir de uma vila, uma região inóspita, entre aspas, né? Não é o caso, tô na Avenida do Forte, 21 pra onde? Pro centro, Andrade Neves, agora tu veio, merda. Ah, mas era Tururu, pensei demais. Alguém foi mais rápido do que eu. Enfim. Né? Aqui não precisa, mas eu vou movimentar porque tá ruim a demanda aqui. Ó, mais uma Cecília Viamão, 25 pila, 55 centavos o minuto. Ou seja, devia ser uma viagem de quê? De uns 50 minutos aproximadamente. Que loucura. O tempo tá chapadaço, 6 pila na mínima dessas. Vai e volta, eu não consigo acertar a temperatura hoje. Ligo o ar, fica frio, desligo o ar, fica quente. 8 pila pra onde? Não, mínima dessas. E agora, José? 5,92, não, mínima 10. 4h39 da tarde. Pegar aqui a Sapé e vou em direção ao Guatemix. Alguma coisa toca. Alguma coisa tem que tocar. 24 pilas pra onde? Alvorada? Não. Alvorada, mas elas não gostam de ir agora com chuva. Nem com sol. Nem agora, nem antes, nem depois ele gosta de ir. Eu fico escravo do Moisés, tá ligado? Tem coisas que até queria fazer, mas o Moisés não consegue, né? 9 pila pra onde? Araruama. Não, mínima 10. Essa dá pra fazer. Mas como a mínima é 10, 8,69, não. No Comfort. Primeira Comfort da série toca, hein? Fazia horas que eu não tocava uma Comfort. Ó, 22 pila pra onde? Barros Cassal, vamos dar ali. Não, Dr. Barcelos, viu? Ó, não dá pra ser rápido. Não dá pra ser rápido, porque senão o cara começa a se atrapalhar nas letrinhas. Dr. Barcelos parece com Barros Cassal? Sim, Dr. Barros Cassal, né? Dr. Barcelos, Dr. Barros Cassal. Ah, não tô louco. 22 pilinhos pra Barros Cassal. Tava feliz da vida, bem no meio dos dinâmicos. Chegar lá, 13 pilas, chegar lá, acabou, né? Daí eu chego lá, não tem mais nada. É só o primeiro dia. E andar vazio 18 pila pra onde? Paulo Mania. Para Quintana, não. 18 pila para o Quintana, 57 centavos o minuto. Ou seja, demorar uns 40 minutos daqui para Quintana, 21 para onde? Rua 6, Alvorada. Não, 58 centavos o minuto. Isso é o que mais me pega, sabe? O preço do minuto. Lajeado, Niterói. Quase que peguei. Lajeado, quase que peguei. Mas é Niterói. Lajeado poderia ser a Avenida Lajeado. 17 pila pra onde? No Comfort? Essa dá pra fazer. Felipe Camarão. Agora tu veio. Merda! Ali nessa P onde eu tava. É só do nosso. Me deu um bom agora. Deixa eu dividir com vocês enquanto espera a Júlia, que provavelmente não tava contando com a minha astúcia. Isso eu não vim tão rápido assim. Demorei uns 4 minutos. Essa P é bem de cara pra praça aqui. As minhas costas estão cortadas, obrigada. Oi, vai ali na rotatória. Cara, deve ser pela garagem. Eu quero contar do bom que me deu do velho no Etios. Não me deixe esquecer, tá? Veio do Etios, colega de aplicativo. Ela deve estar saindo da garagem, será? Tá, mas e aí, cadê? Cheguei na rotatória. E ela vai sair da onde? Ali tem um portão, ali na frente tem um portão. Deixa eu mandar um ok pra ela aqui. Ok, entendi. Mandei mensagem aqui pra ela. Ela deve ser desse portão aqui, ó. Vinha vindo eu ali pela Sapé pra chegar na frente do quartelzinho ali mesmo, bem no quartelzinho ali. Aqui onde eu estou, que o pessoal conhece, né? Que é uma função ali, tem que cuidar com os ônibus que vêm de cima e de baixo. Daí tinha um velho num Etios fazendo uma manobra assim, em câmera lenta. Bem devagarinho, assim, sabe? E daí eu vi um celularzinho dele grudado no para-brisa, aplicativo ali, off. Disse, cara, que delícia, cara. Chegamos nos velhos de Etios. Nós chegamos nos velhos de Etios. Os velhos aposentados que estão em casa sem nada que fazer, não aguentam mais a véia reclamando da vida.
Sai só pra motivo social, pra não, né? Ele já tá ficando off porque ele não aguenta mais essa tarifa. Chegamos nos velhos de Etios, ô merda. Nós chegamos nos velhos de Etios. Hashtag fique off. Então com estrelinhas pra Júlia. Podia ter mais estrelinhas no caso da nota 1 dela. Ela não tava na saída da garagem lá, ela tava naquele lugar mesmo. E daí quando ela chegou depois de 30 segundos vermelho, que eu me perdi falando com vocês, deixei passar. Ela chegou e eu se... Ué? Tu não vinha da garagem, daquele portão? Eu apontei pra ela, né? Não, eu pedi pra tu sair só porque passa ônibus na esquina. Assim, tu não tava preparado pro meu sucesso, né? Não, porque eu tenho trabalhado demais com filho pequeno. Tá, conta outra, tá? Conta outra. Vem com esses papinhos furados, tá trabalhando demais, tem filho pequeno. Daí tu pede aplicativo sem querer, assim como quem vai a merda. Esteja pronto primeiro, esteja pronta primeiro, depois chama o carro. Porque hoje demora muito, tá chovendo. Sim, exatamente, quanto mais rápido eu for, mais eu vou ganhar dinheiro, eu falei pra ela. E assim foi nessa viagem. Hoje eu já acho que é a terceira ou quarta nota que eu mereço numa nota 1. Não que eu mereça a nota 1, mas pela forma com que eu lidei com a situação dentro do carro, né? Essa aqui, a moça da Dell. Já tô fazendo confusão, porque teve um velho que eu discuti que eu não lembro se foi hoje, se foi ontem. O velho que era síndico do prédio da Buenos Aires, que foi na CE, foi hoje, né? É isso aí, ele chegou, chegou rápido demais, não deu tempo de colocar o casaco. Só esses três que eu lembro rapidamente poderiam, se quisesse, me dar nota 1, né? Pelos argumentos deles lá, tratamento rude, motorista mal educado, rádio incômodo. Vai tu te fudeu, merda. 7h23 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Acho que agora parou. Foi melhor só por causa da chuva. Nada mais também. Nada demais também. Nada demais também. Mas foi melhor. Final de tarde, me refiro em relação aos últimos dias, né? Tô aqui na João Pessoa, passando pelo shopping agora. Se não tocar até o posto do Bate-Caverna, eu vou ali mijar. E ver o que me espera esse resto de noite, né? Chove em Porto Alegre, chuva gorda. Tava comentando agora com meus últimos passageiros que eu trouxe aqui para João Pessoa. Essa chuva me lembra abril do ano passado, né? O que antecedeu a enchente. A chuva, a enchente que teve em Porto Alegre não foi devido ao fato da chuva que caiu em Porto Alegre. Choveu bastante em Porto Alegre, é verdade, principalmente ali nas últimas semanas de abril, antes do estouro, né? Mas choveu muito, né? Choveu muito. A chuva da enchente, a enchente que aconteceu aqui na região metropolitana é devido à chuva que teve na Serra, né? Lá sim choveu, além do mês de março, além do mês de abril, no mês de março também teve muita chuva, né, que devastou muitas cidades pequenas, mas lá foram só avalanches, entre aspas, né? Foram avalanches que passaram, destruíram muita coisa e a água fez se acumular tudo aqui no Guaíba. Daí subiu. E o resto é história, você sabe o que aconteceu, né? Lembro que teve um dia, eu tava lá parado no posto da Anchieta, ali no Peçanha. Um dia como chovia assim como hoje, forte, o dia todo. Parei lá no meio da tarde. Acho que até almocei lá, inclusive, naquele dia. E comecei a pensar o que vai acontecer. Já tinha uns burburinhos, né? Porque foi tudo muito surpreendente, ninguém esperava o que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado. Pelo menos dos leigos, né? Talvez os especialistas, os cientistas, os estudiosos pudessem ter previsto aquilo ali, mas não preveram.
E daí já começou uns burburinhos, o nível do Guaíba tá subindo, aquela coisa toda. E eu lembro daquele dia, essa chuva forte assim, batendo como se não houvesse amanhã. Os rapazes da brigada ali mexendo no Insta deles. Vocês repararam que eles estão sempre de parzinho assim, com o celular na mão? Hoje eu vi no posto que eu abasteci lá na Marco Polo. Tava no Insta, só para não passar batida. Feito aqui, Vila do Resvalo, zona sul de Porto Alegre. Só vou colocar uma cabecinha aqui para dentro para manobrar. Dali eu nunca passei. E eu aconselho vocês não passarem também. Porque não tem calçamento, é barro puro. É uma invasão aqui em volta do arroio que tem aqui, que passa na região. Eu acho que esse aqui é o Cavalhada ou o Cristal? Eu acho que esse aqui é o Cavalhada. E por sinal, dia de chuva, isso aqui normalmente enche. É um caos, o pessoal que mora aí passa trabalho. E os guris estão aí também, né? Outro dia mataram um aqui. Inclusive estava com o passageiro, que eu peguei ali na Tamandaré. Ele pediu para eu não passar ali na Timóteo, Coronel Timóteo no caso, que é outra entrada da vila. Que eles estão brigando. Enfim, 9h24 da noite. Finalizando por aqui. Essa aqui é a rua Padre Ângelo Corso, para quem não pegou a referência ainda. E trancou porque o colega não consegue parar para desembarcar. Tem que ocupar toda a rua, que já é apertada, com o carro estacionado dos dois lados. Ele vai ter que vir aqui na frente e o outro lá não consegue, né, Moisés? Não sabe o que faz, né? Isso aí, tem que vir aqui na frente, o outro vai encostar e eu passo. Depois vocês se viram. Um velho, barbudo, um barbão assim, sabe? Arcando todo atravessado, ele só tem encostado bonitinho, da Cove ainda. Nego velho da Cove existe ainda. Placa S. Será que tem outra leva de Onix Plus da Cove que eu não sabia? Falar lá com os guris. Não, mas bem que o Moisés assim, tá dando show. Mas de fato eu não tinha visto um Onix Plus branco. Não dessa leva, não de agora. Nas antigas tinha um. Inclusive eu tive um, né? Mas tinha uma meia dúzia perdidos, assim, mosca branca literalmente, como o pessoal gostava de chamar. Além daquele bando de preto que já tiraram já faz um bom tempo, por sinal. Ainda restam uns aí perdidos, mas daí são os do próprio, penso eu. Pensou na cabeça, o que esses carros estão fazendo na rua ainda? O Cove próprio, né? O Cove, se tu, dependendo do plano que tu faz lá, se fizer o próprio, no caso, depois de uns 18 anos pagando a semana, não, mentira, é 4 se eu não me engano, carreteu, né? Daquele jeito. Com 360 mil quilômetros rodado, carreteu. É só fazer as contas. Eu tenho rodado pouco ultimamente, estou rodando em torno de 5 mil quilômetros por mês. Sim, já rodei 8 em algum momento da minha vida de motorista aplicativo. Atualmente estou fazendo 1.200, 1.300 por semana, que dá o que? 5 mil no mês, né, aproximadamente. E em um ano tem 60 mil. Fácil. E em 4, só multiplicar por 4. 240 a 360 é exagero da minha parte, né? Depois de 4 anos com 240 mil quilômetros carreteu. E tu ainda tem que pagar a diferença. Tem gente que me pergunta ainda se vale a pena. É uma proposta, né? Aquela coisa, se tem alguém vendendo é porque eu tenho alguém comprando. Louco não é quem oferece isso, louco é quem compra. Louco é quem paga. Ou tô errado? Tá, chega de divagação, falar mal dos outros. Eu não tô ganhando nada pra falar mal, nem muito menos bem da Cove. Eu gostei do dia de hoje, sabe? Gostei do dia de hoje, mas mais uma vez o estagiário me mandou. Eu não preciso nem pensar em direcionar mais. É todo dia entre 9 e 9h30. Tem uma corrida pra Zona Sul, bem pertinho de casa. Essa aí não foi diferente. E aceitei. Devo ter fechado aqui, deve estar faltando agora uns 30, 40 pila pra minha meta. Se eu me esforçasse mais um pouquinho, bem pouquinho mesmo, eu batia. Que ainda não estourou os shoppings, por exemplo.
E tinha uma demanda interessante lá no centro. Fiz algumas corridinhas agora de noite aí que fazia tempo que eu não conseguia, né? Ali na volta da URSS, aquela coisa toda, muito por causa da chuva, né? Muito por causa da chuva. A chuva ajudou, mas não salvou. Isso é fato. Esse vai ser o título do vídeo, inclusive. A chuva ajudou, mas não salvou. Então é isso. Muito obrigado por quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos. Compartilhem suas redes sociais e quem não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Agora só pegar a auto esquerda ali, Vicente Montejo à direita e pá, cheguei.